procurando abrigo tão longe de ti, seguindo em outra direção. Quero repousar enquanto o mundo se perdendo está. Quem há de ir se eu não conheço o Criador? Como vou falar? Me falta coragem. Tenho medo, vergonha. Te aceito, mas não quero parar de viver. Quem há de ir quando é noite escura? Me falta ternura no escuro. Joia, vamos lá? Boa noite, queridos irmãos e amigos do nosso culto ao vivo de domingo. A gente está transmitindo, né, o nosso culto, ele não está sendo feito presencial esse domingo ainda. Estamos ainda com ele apenas online, nosso culto dominical, e apenas às 19 horas, né? Lembrando que quando nós temos o culto presencial, nós ofertamos esse culto em 2 horários. Às 17h30 até às 16h30, até às 18h30, e em um segundo horário, que é esse que a gente está fazendo a transmissão ao vivo apenas, que a gente transmite das 19 às 20, perdão. Ok? Muito bem. Então já estamos aqui, graças a Deus, reestabelecidos, né? Imunizados agora, já depois de um tempo aí, né, de quarentena, que é necessária para quem está de fato, né, com a doença, precisa ficar para não espalhar para os outros, né? E é isso que nós cumprimos então, conforme a orientação médica, e hoje já estamos liberados, graças a Deus. E vamos estar aqui então, contando com a graça do Senhor, participando e fazendo aí a condução desse culto, beleza? Vamos orar, então? Vamos clamar ao Senhor, aproveitando também clamar por aqueles, né, orar, interceder por aqueles que ainda estão acometidos aí da doença, estão ainda em tratamento e recuperação. E eu queria então convidar você a orar junto comigo nesse momento de culto, você que está chegando agora na nossa transmissão, para que a gente possa então nos colocar diante do Senhor, para agradecer a Ele o privilégio que a gente tem de estarmos juntos aqui nesse tempo e podermos glorificar ao nome dEle. Podemos fazer isso porque compreendemos pela ação do Espírito Santo o quanto Deus, Ele é digno de louvor, de honra e de glória por meio da nossa vida. E queremos fazer isso como igreja, porque o Senhor nos comprou de forma coletiva, para que assim nós procedamos, para que façamos como parte integrante do seu reino, como gente que faz parte do reino dos céus, da filiação de Deus. Assim faremos então, juntos aqui cultuando ao Senhor, e eu queria convidar você então primeiramente para a gente orar, falar com Deus, tá bom? E interceder por esses queridos irmãos. Deus, obrigado por podermos estar aqui juntos, podermos cultuar ao Teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou em Jesus Cristo, nos ofertou uma vida nova e reconciliação com o Senhor, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, por meio daquilo que o Senhor ofereceu por nós. Obrigado a Deus, porque não éramos merecedores da Tua graça, do Teu amor, desta reconciliação, dessa extensão de mão de favor, de paz conosco. Mas o Senhor o fez de forma compassiva, de forma amorosa. E nós louvamos e bendizemos ao Senhor,
porque pela ação do Teu Espírito na nossa vida, compreendemos isso, aceitamos isso, ó Deus, e temos vivido essa proposta do Senhor. E como ela é doce, como ela é boa, como é agradável, ó Deus, descobrir que servir ao Senhor é a melhor coisa que alguém pode fazer na vida. Entregar e render a sua vida a Jesus. Não tem nada melhor ou tesouro maior do que essa descoberta, do que essa vida com o Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, com o coração agradecidos ao Senhor, primeiramente por isso. Clamamos ao Senhor que, de fato, ó Deus, a sua vontade seja feita nessa terra, assim como ela é feita no céu. Essa era a vontade do Senhor Jesus aqui. Assim ele manifestou esse desejo em oração. E seguindo o exemplo dele, fazemos a mesma oração. Ó Deus, e que a começar em nós a tua vontade seja feita nessa terra. A começar naqueles que acreditam no Senhor Jesus, que confiam e depositam a sua vida nele. Ó Deus, agora também, diante do Senhor, queremos clamar ao Senhor por aqueles que estão enfermos ainda, acometidos da Covid na nossa igreja. Louvo ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Porque nada fugiu ao teu controle. Porque o Senhor está junto conosco, ó Deus, nos conduzindo, nos guiando, mostrando o quanto que a nossa vida é breve, é frágil. E, ó Deus, quantas vezes essas são oportunidades da gente estar mais sensível à voz do Senhor, a reconhecer a nossa fragilidade, a despir-se, ó Deus, da arrogância, da prepotência, da confiança na sua própria força e nos colocarmos diante do Senhor, realmente rendidos aos teus pés. Ó Deus, que possamos de fato ouvir e estar sensíveis à sua voz, possamos de fato quebrantar os nossos corações para nos transformarmos à semelhança do Senhor. Também, ó Deus, eu quero clamar ao Senhor por aqueles que ainda estão em tratamento, em recuperação, como é o caso especialmente dos nossos irmãos Gilberto e Gilson, que o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo a eles a recuperação mais rápida, ó Deus, que eles possam, ó Senhor, estar contando com a Tua boa mão de graça continuamente na vida deles, restaurando, ó Deus, então, plenamente a sua saúde. Rogamos isso no nome do Senhor Jesus, ó Deus, porque queremos de fato ver os nossos irmãos o mais breve possível junto conosco, Senhor, cultuando aqui nesse lugar, cultuando aqui nesse templo, bendizendo ao Senhor junto conosco, nos edificando com a manifestação do Seu Espírito através da vida deles, ó Deus, que tanto nos edificam. Também pelos outros, né, o Fernando também, que ainda está com a doença, desenvolvendo então a sua recuperação também. Obrigado porque ele está melhorando, ó Deus, mas rogamos que o Senhor continue, ó Pai, atuando nos remédios, nesse restabelecimento, ó Deus, para que a saúde deles possa ser restabelecida o quanto antes. Assim nós oramos, entregamos esse culto ao Senhor, dedicamos ao Senhor aquilo que faremos, porque, ó Deus, o Senhor é digno de receber de nós culto, de adoração, de louvor, de rendição. O Senhor merece receber a nossa vida, ó Deus, no Teu altar. Assim queremos fazer de forma integral ao Senhor. Agradecemos também, ó Deus, por cada um que está conosco nesse culto e que cada um também possa dedicar a sua vida, colocar o seu coração diante do Senhor e que hoje seja um dia também de edificação por meio da Tua palavra. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Muito bem. Então nós estamos aqui com algumas pessoas já na nossa live, né? O Gilson foi o primeiro a entrar, nosso querido irmão Gilson. Também o Heraldo está aqui conosco. Pedir desculpas aí, né? Aqueles que estavam ouvindo antes de começar o culto no horário oficial, a gente acabou transmitindo um pouco do ensaio, de um monte de coisa aqui, né? Porque nós estamos jogando nas 11 aqui, né? Então, acaba não dando para fazer um negócio talvez tão certinho. Quem mais está aqui? A Rejane, minha esposa, está aí também na live. A Margarete, do meu querido irmão Jaime e do Gustavão, que sempre está nos ajudando. Aqui é uma bênção do Senhor, esse time da transmissão, faz falta. O Heraldão também está aqui. A Liliane, a Lucimar, Timóteo, muito joia. A Vivian Porto também está aqui. Que o Senhor abençoe cada detalhe dessa transmissão para abençoar nossas casas. Amém, minha querida irmã. Também a Rosana Guilherme. Está saindo o ensaio aqui. É verdade, irmã. Muito bem. Cadê quem mais? O Josué Dantas. Boa noite, meu querido irmão. Nossa querida irmã Carla Machado também com a turma lá. A tia Marilene também está aí. Legal.
a Adriane Gleice, nossa querida irmã, esposa do Matan, muito bem. A Rogéria Folador, e Rogéria está aí também, né? Cadê quem mais? A Giovana Alcântara também deve estar lá com a turminha, não é isso, Jojo? O Matan também, o nosso querido irmão. Isabela Mello, a minha gatinha. A Iracilda, a Noádia, a Erlei, o Fernando Barbosa, a Marinalva Melo, que legal também está aí, a Olga Lívia. Cadê quem mais? O Moisés Vieira e a família provavelmente também. A Eliane, já falei. Cadê quem mais? A Marina está aí com a turminha. Também o Caú, a Lucimara, o Júnior e ali a gente já falou aqui. Cadê? A tia Ceia também, que já está bem, né, tia? Graças a Deus. Josué Samora, Tatiana Nogueira, a Dalen, a Renata Vidal, a dona Jussara Mombrini também, que joia está aí, dona Jussara. Tio Jabes, o Rodrigão, a Rosimar também está aí. Quem mais? A Marinete. Joia. Ei, Marinete, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, irmãos. Queridos, saudades de vocês, nós também de você. Que bom aí que você está conosco. O Adolfo também. Júlia Veronese e o timinho dela lá na casa dela. A Karine Queiroz, que legal, está aí também. Judson Silva. Quem mais? Cadê? Acabou, né? Isso. Joia. Beleza, que bom. Beleza. Bacana. E a Andressa Carleto, acabou de entrar aí na nossa live também. Joia. Sejam muito bem-vindos. É isso aí. Estamos aqui então. Vamos vendo ao longo da semana. Provavelmente o Fernando avisará a respeito do culto de domingo que vem, não é? Se haverá ou não o culto presencial junto conosco aqui. Tá ok? Então fique antenado, principalmente no WhatsApp da nossa igreja, para que você possa saber então a respeito da nossa programação presencial, tá ok? Esse culto online, graças a Deus, ele tem acontecido e provavelmente continuará ainda acontecendo, ofertando aos irmãos que precisam ficar em casa ou que estão longe, a oportunidade de estar perto, né? A gente tem visto gente de longe, de tão longe, que se conecta, está aqui juntinho conosco, e a gente é tão grato ao Senhor por esse privilégio de poder estar cultuando a Ele junto com esses irmãos de tão longe e também aqueles daqui de perto que precisam estar isolados, né? Muito bem. Então nós vamos agora, meus irmãos, louvar ao nome do nosso Deus. Vamos fazer isso? Queria convidar você a cantar 2 canções. A primeira delas, o nome dela é Quebrantado. A gente costuma cantar aqui. As 2 canções são canções conhecidas. E eu queria então convidar você a cantar junto conosco. Tá ok? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Quebrantado pelo amor do Senhor é como nós devemos nos aproximar a Ele, pela cruz. E para quê? Para que por meio da cruz, por meio daquilo que nós conhecemos em Jesus, do que Ele fez por nós, nós possamos receber dEle perdão e graça para viver. Eu queria cantar então com você essa canção, Perdão e Graça, algo que nós, que cremos em Jesus, que conhecemos a Jesus, sabemos o quanto precisamos, o quanto somos pecadores, o quanto de fato precisamos confessar a Ele o nosso pecado e nos colocar diante dEle com coração puro. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Vamos de novo? Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vamos confessar ao Senhor
que nós somos fracos e dependentes dele. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Faz chover perdão e sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Amém, Senhor. Agradecemos porque apesar de sermos fracos, nosso Deus é um Deus forte. Amém. E é aquele que cuida, é aquele que ama, é aquele que com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu perdão tem nos alcançado. Amém. Amém? Amém. Um belo teste para os pulmões. Isto. Joia, muito bem. Legal. Cantou? Gostou? Eu acho que sim, né? Espero que sim, que você tenha dedicado esse tempo de canção ao Senhor. Legal? Aliás, esse é o tipo de ministério que nós vamos exercer com o nosso Deus na eternidade, cantar louvores a Ele. Então, vai treinando, meu irmão, porque o reino dos céus, o Senhor Jesus inaugurou na sua primeira vinda e Ele está crescendo, glórias a Deus. Muito bem, e nós vamos agora então passar, deixa eu pegar aqui. Valeu, obrigado. Nós vamos passar aqui então para a parte do sermão. Nós estamos estudando, iniciamos domingo passado com o pastor Fernando, as bem-aventuranças. Aliás, como parte, né, de uma proposta para que nós venhamos a estudar o Sermão do Monte. Esse belíssimo sermão, o sermão mais extenso de Jesus. Mateus tem 5 grupos, né, de sermões do Senhor Jesus colecionados. Nós estivemos estudando um deles também, um desses grupos, o segundo maior, que é o sermão escatológico de Jesus, nas quartas-feiras. E agora nós estamos então estudando esse sermão da montanha, ou sermão do monte, é melhor assim,
né? Que nós então começamos no domingo passado, lendo Mateus capítulo 5, os primeiros 6 versos desse capítulo, ok? E nós vamos dar sequência então nesse sermão, partindo do verso 7, indo até o verso 12 de Mateus capítulo 5. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e nós então leremos esse trecho da palavra de Deus, tá bom? A gente vai colocar aí para você na transmissão também o texto, então vai ficar fácil aí, tá ok? Logo no primeiro slidezinho aí vai estar o texto para você poder ler. Ele está em spots aí, né? Em cores diferentes, fica mais fácil até para você poder dar uma lida. Então começa no 7, vai do 8 embaixo, depois tem o 9 do lado e o 10 está em cima. Está numa ordenzinha aí intencional para você prestar atenção na leitura. Então diz o texto da palavra de Deus assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Assim, então, a gente termina esse pequeno trecho das bem-aventuranças. E eu queria, então, mais uma vez orar com você, para a gente poder pedir a Deus que nos dê sabedoria a comunicar a sua palavra, da sua graça, e que a gente possa tirar daqui proveito para a nossa vida com Deus. Saiamos quebrantados pela palavra dele, pela ação do Espírito Santo. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse sermão tão desafiador. Ó Deus, como é difícil pregar nesse texto, como é um texto duro, ó Deus, para a gente, porque o nosso coração é duro, Deus. Nos perdoa por isso. Eu te peço, Senhor, a tua graça, a tua sabedoria, que aquilo que o Senhor permitiu com que houvesse reflexão no meu coração, nessa noite, a gente possa estar tendo a capacitação do teu Espírito para expor a tua verdade. Ela é a principal joia a aparecer nessa noite. Ó Deus, tão somente que a gente possa ser um instrumento do Senhor, a que essa verdade seja ressaltada, exposta aos nossos corações e produza na nossa vida o efeito que o Senhor quer produzir pela ação do teu Espírito. Assim, ó Deus, aqueles que estão no conforto da sua casa, não se sintam confortáveis o suficiente para não darem atenção à tua palavra, mas que sejam incomodados, ó Deus, pela ação do teu Espírito, a ouvirem esse sermão tão profundo, Deus, que o Senhor Jesus promulgou naquele monte aos seus discípulos e para nós hoje, tão desafiador, tão confrontador, tão subversivo da nossa vontade, para trazê-la cativa à sua, ó Deus, que é impossível fazermos o que está aqui, se não tivermos, ó Deus, a ação poderosa do teu Espírito, quebrando a nossa vida. Assim nós rogamos no nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor fale conosco. Amém. Muito bem. Bom, esse trecho da palavra de Deus é um trecho que está dentro dos evangelhos e é o começo do ensino de Jesus. E eu preciso que antes de começar a falar sobre essas bem-aventuranças, você entenda onde elas estão nas Escrituras e qual é a importância disso. Porque, meus irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a parte central da palavra de Deus que conecta tanto o Velho Testamento quanto o Novo. Se você olhar aí, a Regiane vai passar o próximo slide. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Ele traz sentido àquilo que é o Velho Testamento. O Velho Testamento todo aponta
para o cumprimento de promessas e profecias a respeito do Senhor Jesus, narradas, confirmadas na vida de Jesus por meio dos evangelhos dos autores bíblicos. Também conecta o Novo Testamento, pois os ensinos do Novo Testamento e o fundamento todo ele é lançado por meio dos ensinos de Jesus, por meio do Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, o Evangelho é parte central das Escrituras. Sem ele, o Velho Testamento ainda é um enigma, ainda é um mistério. Sem os Evangelhos, os escritos do Novo Testamento, eles não têm necessidade, eles não têm razão para existir. O Evangelho do Senhor Jesus conecta o Velho Testamento à história do passado, da criação, da escolha de um povo, de um Deus que se move no meio do povo, para conectar a história mais recente até a sua consumação, como dita no Novo Testamento. O Evangelho dá sentido tanto ao Velho quanto ao Novo. Ele traz o substrato, o fundamento, a base para que a gente possa entender as Escrituras. E dentro do Evangelho, Mateus começa a narrar então os primeiros ensinos de Jesus, o que Jesus lança nos evangelhos, o que ele está explicando, ensinando aos seus discípulos. E o primeiro sermão é esse. Mas é importante você entender como é que Mateus faz isso na sua literatura, no seu livro, no seu evangelho. Então, Mateus, ele divide o evangelho em algumas sessões. A primeira sessão do livro, Mateus se concentra em apresentar Jesus. Apresentar Jesus como? Como o homem, Jesus, o humano, que veio a esse mundo por meio de um nascimento virginal. Ele apresenta a linhagem de Davi como sendo a linhagem de Jesus. Ele é da descendência de Davi. Ele é filho de Abraão, por meio de quem a promessa de que nele todas as nações. Mateus então começa com esse pano de enredo para dizer e apontar: Jesus é o Messias, ele é especial. Ele não é só aquele que é da linhagem de Davi, mas ele também é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é não só o homem, mas Deus perfeito de Deus, essência de Deus, Deus de Deus, que veio e habitou entre nós, como o evangelista João disse, e eles viram a sua glória como a glória do Filho unigênito de Deus. Mas não só isso, Mateus também vai discorrer no capítulo 3 e 4 em diante, a respeito de Jesus, comparando Jesus ou trazendo a semelhança de Jesus como aquele profeta perfeito que o próprio Moisés, o principal profeta do povo de Israel, ele apontava para um futuro messiânico. Jesus é também apresentado por Mateus como sendo superior a Moisés e superior ao próprio povo de Israel, como sendo ele o israelita perfeito, que ficou no deserto, que peregrinou do Egito, saiu do Egito, veio para a terra prometida, ali se estabeleceu, ali ele cumpriu toda a lei de Deus. Ele ficou 40 dias no deserto, subiu ao monte, e nesse monte, assim como Moisés, que deu as 10 leis para o povo, aquelas leis mosaicas, tão guardadas e preciosas, interpretadas pelos fariseus com interpretações tão rígidas e tão legalistas, Jesus agora sobe e ele então promulga o seu sermão, ele dá as suas leis. E ele amplia o sentido daquilo que é a intenção de Deus, por meio dos seus ensinamentos. E Jesus então promulga 8 bem-aventuranças, ou 9, a última, talvez uma consequência da 9ª, e é impressionante como que a igreja primitiva deu valor a essas bem-aventuranças, a essas 8, deram valor, inclusive, de forma simbólica, a fazer símbolos no princípio, em relação a um octógono, que representavam essas 8
bem-aventuranças que o Senhor Jesus estabeleceu. E elas são surpreendentes, porque elas não cabem numa convenção humana, numa categoria humana de pensamento, porque ela vai contra a nossa natureza de pensar, a nossa forma de raciocinar sobre o que é ser feliz, sobre quem é feliz. E é muito interessante que nós gostamos disso, né? Queremos a felicidade. Isso é algo que a gente busca. E agora, então, aqui no capítulo 5, onde Mateus inaugura a segunda sessão do seu livro, ele começa, então, a mostrar o Senhor Jesus inaugurando esse reino, falando sobre o que é ser feliz, sobre quem é a pessoa que de fato é feliz, ou como é feliz aquele que é do jeito que Jesus está descrevendo. Então, Jesus inaugura o seu ministério no capítulo 4, no versículo 17, quando João Batista, então, ele é preso. Jesus, então, no versículo 17, diz assim o texto: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus chegou. O Senhor Jesus, o Messias, veio trazer o reino até nós. Então, essa foi a mensagem de Jesus, que ele inaugura no seu ministério na Galileia. E então, Mateus passa essa segunda etapa, né, que começa no capítulo 5, vai até o capítulo 11 mais ou menos, falando a respeito de quem é Jesus e do que ele traz de ensinamento, o que ele está fazendo, como ele está então anunciando. Vamos olhar lá no slidezinho, a segunda sessão do livro. O Senhor Jesus então é descrito por Mateus como sendo aquele que vem ensinar como se deve viver no reino de Deus, o que é reservado no futuro aos que vivem conforme esse reino. E observa aí no slide que você vai ver que quando Jesus promulga esse reino, o reino dos céus, o reino que está próximo, que está entre eles, que está dentro deles, ele mostra como que é esperado viver nesse reino. O que é ser um cidadão desse reino? Meus irmãos, a bem-aventurança, escuta, é como que o Senhor está dizendo que uma pessoa do reino é. Então, não é apenas uma pessoa que creu em Jesus, mas uma pessoa que entrou na casa, mas uma pessoa que toma posse da casa. Isso é muito interessante, que para um judeu essa diferença é clara. Você pode entrar numa casa, mas não ter posse dela. Você pode usufruir dela, mas não ter posse dela. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo que Ele trouxe o reino para que aqueles que vivem no reino tomem posse dele. Saibam que o reino lhes pertence em Deus. Irmão, como isso é profundo. Não é para passear na casa, não é para estar em volta, é para tomar posse, é falar: a chave é minha, porque Deus conquistou. E isso não é uma realidade que você vai viver simplesmente por entrar no reino, mas por tomar posse daquilo que são as prerrogativas do reino. Isso é diferente. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos. E é muito importante você observar aqui uma distinção clara de quem é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não é aquele que crê em Jesus aqui. Porque os discípulos aqui, eles são aqueles que seguem a Jesus, antes até mesmo de crerem. Aqui eles estão seguindo o Senhor Jesus, pararam para escutar Ele, estão escutando. Isso é um discípulo de Jesus, que para e ouve. E que em algum momento começa a confrontar sua vida com esse ensino. E que de fato então passa a se tornar um cristão, e daí em diante, um cristão no Senhor, que continua a ouvir ao Senhor, agora com o coração transformado. Ele é um discípulo cristão. Nós podemos observar que o Senhor teve discípulos de todos os jeitos, até a hora da sua morte. Judas Iscariotes foi um discípulo, mas não um cristão, que andou e ouviu os ensinos de Jesus, e que andou com Jesus, mas não seguiu o Senhor Jesus com o seu coração de fé. Para ser alguém que toma posse do reino, você precisa crer no Senhor Jesus, crer e entregar a sua vida a Ele, ser dele, para que possa participar e tomar posse desse reino. Então Mateus concentra a sua
a descrição a respeito de Jesus como sendo aquele que veio inaugurar o reino, descrever como viver nesse reino. Ele vem trazer a dinâmica do já e do ainda não. O que é isso? Se você observar bem aquilo que o Senhor Jesus vai dizendo, ele fala no capítulo 5, e ele começa, bem-aventurados, no versículo 3, bem-aventurados são os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Agora, no verso seguinte, o 4, bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Felizes ou bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, o reino que o Senhor Jesus estabelece, ele é um reino do já e do ainda não. Do reino do eu já tomo posse de coisas agora, eu já começo a viver nesse reino, mas existem coisas que serão cumpridas no futuro, quando esse reino será pleno em nós. Então, o Senhor Jesus deixa claro que ainda haverá uma segunda vinda dele, ao longo da sua trajetória, ao longo da sua história e da sua narrativa nos evangelhos. O Senhor Jesus deixa claro que haverá ainda um reino, que nós reinaremos com ele aqui nessa terra, que ainda haverá novos céus e nova terra, aonde nós estaremos com o Senhor eternamente. O Senhor Jesus, então, inaugura esse reino já, mas traz para os seus que estão com ele, baseados na fé, traz uma esperança, uma condição de herança futura, para que nós possamos estar firmados nelas. Portanto, a dinâmica do já e do ainda não é clara nas Escrituras, nos ensinos do Senhor Jesus, estabelecendo, inaugurando o reino de Deus nesse mundo. E depois, do capítulo 8, 9, 10 e 11, nós vamos ver que tipo de gente o Senhor Jesus convida a pertencer a esse reino de Deus. Quem o Senhor Jesus encontrou, quem o Senhor Jesus confrontou, quem o Senhor Jesus curou, quem o Senhor Jesus estendeu a sua mão de graça. E você vai ver que Jesus fez isso com todo tipo de gente, com doentes, com pessoas discriminadas, com pessoas marginalizadas, com pobres, com ricos, com religiosos, com gente que não estava nem aí para a religião. Ele conversou, contactou, ele confrontou, ele convidou ao reino todo tipo de gente, porque Deus estendeu a sua mão para a humanidade de uma forma completa, para que qualquer um que creia no Filho receba a vida que o Filho tem para dar. O Senhor Jesus, então, estendeu a sua mão a todos. E aí, então, nesses últimos capítulos dessa sessão de ensinos de Jesus, você vai ver todo tipo de reação a respeito de quem Jesus é. Alguns creem nele. Alguns olham para ele e dizem, ele de fato é o Messias, ele é o Filho de Deus. Ele é, sim, o ungido de Deus. Mas outros não vão crer. Outros vão torcer o nariz para Jesus. Outros vão segui-lo. Mas, como diz em João capítulo 6, alguns vão se escandalizar com ele e vão deixá-lo pelo meio do caminho. Seguiram a Jesus até uma etapa, mas não levaram adiante. Não tiveram uma fé operosa, que trouxesse e produzisse vida realmente com Deus. Mas, muitos desses que seguiram a Jesus, que foram seus seguidores e seus discípulos, tornaram-se cristãos. Louvado seja Deus por isso. Porque esses começaram, então, aquilo que nós hoje temos o privilégio de participar, a Igreja do Senhor, que persiste e dura, e como o apóstolo Pedro descreveu, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, então nessa segunda sessão, nós estamos vendo o Senhor Jesus entrar com os seus ensinos, os ensinos das bem-aventuranças. O ensino daquele que é feliz. E esse termo, essa expressão, Makarios, do grego, ele é uma expressão, na verdade, hebraica, que é um termo que traz a ideia de uma consequência ou do reconhecimento do resultado de uma ação positiva. Fazer algo de acordo, mas por conduzir a sua vida, o seu ser, alinhado ao caráter do reino de Deus. E eu fico imaginando, você já imaginou no seu aniversário, se alguém desejar para você felicidade, mas do jeito de Jesus?
Você já recebeu assim? Um parabéns, felicidade, que você tenha a felicidade que o Senhor Jesus Cristo descreve? Tipo assim, que você esse ano seja muito pobre de espírito, reconheça a sua pobreza e sua miséria. Que você de fato esse ano seja alguém que entenda que você não é nada diante de Deus. Que você seja muito feliz chorando bastante esse ano. Chorando bastante pelos seus pecados, pela sua condição de miséria, reconhecendo o quanto isso desagrada a Deus, o quanto você é pecador. Que você seja muito feliz com a humildade, entendendo que você não é dono e não tem direitos diante de Deus. Que os seus direitos você entregou para Ele, porque na verdade você não tem nada. E que se alguém tira aquilo que você acha que é direito seu, você sabe que não é. Que você seja muito feliz. Feliz por estar faminto e sedento pela justiça de Deus e não pela sua própria justiça, pela sua justiça própria. Você já recebeu uma felicitação assim? Eu acredito que é mais incomum, mas essa de fato é uma felicitação verdadeira. Geralmente o que a gente faz é felicitar com muita saúde para dar, né, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O que na verdade não é felicidade, e a gente sabe muito bem disso, porque somos cristãos, porque conhecemos a verdade de Deus. Mas ela é uma verdade que ainda assim nos choca, porque ela vai contra essa mentalidade do mundo, que vai dizer para nós o que é felicidade. Por isso, nessas primeiras quatro bem-aventuranças que o pastor Fernando pregou no domingo passado, os pobres de espíritos que choram, os que são humildes, os famintos e sedentos, traz a ideia de pessoas que têm a consciência de quem são diante de Deus, de que são carentes de Deus, de que precisam de Deus. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados, pela sua miséria diante de Deus? É muito interessante isso. Porque muitas coisas nos levam a chorar ou a ficar tristes quando perdemos alguma coisa. Mas Jesus está dizendo como é feliz aquele que chora, reconhecendo a sua miséria, que confessa. Aqui a ideia resumida dessas quatro primeiras bem-aventuranças, a gente pode expressar na parábola do fariseu e do publicano, que sintetiza bem essas bem-aventuranças. Lembram dela? Quando Jesus fala sobre o fariseu e o publicano que sobem no monte para orar. Enquanto o fariseu bate no peito e diz assim, ou levanta as mãos para cima e diz assim, obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele publicano ali. Mas eu sou alguém que segue a lei, que faço e aconteço. E do outro lado está o publicano, que não tem coragem de olhar para cima, só bate no peito e pede, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou necessitado do Senhor. E a pergunta de Jesus é profunda nessa hora. Qual dos dois saiu justificado diante de Deus? Meus irmãos, está aí um segredo, que muitas vezes nós entramos na presença de Deus e saímos do mesmo jeito que entramos, porque às vezes estamos com a atitude desse fariseu. Não entendemos a primeira e grande necessidade nossa, despirmos diante de Deus daquilo que achamos que somos, daquilo que nós fazemos de imagem de nós mesmos e reconhecemos o quanto somos frágeis, pecadores diante de Deus. É tão fácil reconhecer o pecado na vida do irmão, mas tão difícil olhar para o nosso pecado com a mesma repugnância que olhamos para o pecado na vida do outro. Não conseguimos olhar para o nosso próprio pecado da mesma forma. E essas quatro primeiras bem-aventuranças, elas nos dizem como é feliz aquele que de fato calibra a sua vida diante de Deus, como ela deve ser calibrada, porque deles é o reino de Deus, porque eles serão consolados, porque eles herdarão a terra, porque eles serão plenamente satisfeitos pela justiça de Deus. Bem, e Jesus então continua a falar sobre aqueles que são felizes por serem misericordiosos. Como são felizes os misericordiosos? Essa expressão bem-aventurado é isso, é como é feliz. Como esse cara é feliz, aquele que é misericordioso, pois ele será tratado com misericórdia. Meus irmãos, na palavra de Deus, escuta isso. Agir com misericórdia é um indicativo de que Deus agirá também com misericórdia conosco. Isso é expresso em vários momentos, em vários outros trechos das Escrituras. A misericórdia, ela é diferente da graça, porque na misericórdia ela exige que nós venhamos a dar para alguém aquilo que ele nos deve, que a gente releve aquilo que ele nos fez mal.
Misericórdia é quando aquela pessoa, na verdade, ela merecia um juízo, um castigo, algo, ele deveria pagar algo comigo, e eu estou agindo com ele com misericórdia, dizendo: você está livre, eu sei que você é miserável, porque eu também sou miserável, eu já estou me vendo assim, pelas 4 bem-aventuranças anteriores, eu sei que eu sou um pecador diante de Deus, miserável, e o meu irmão é como eu, e quando ele pisa no meu calo, ele está sendo algo como eu sou, humano, e ele precisa do meu perdão, e ele precisa da misericórdia minha, para que eu não haja com ele como um juiz, mas que eu haja com ele como Jesus, um misericordioso, que dá livremente, sem pedir nada em troca. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia é quando alguém pisa no seu calo, frustra seus sonhos, bate em você, arranca o que é seu, e você perdoa, porque você sabe que você é farinha do mesmo saco, e precisa estender a mão, porque isso é obra do Espírito Santo, não é uma obra natural, porque eu vou exigir que ele pague. A melhor parábola que ilustra isso para mim é a parábola de Mateus 18, 21 a 35, onde a gente vê Jesus falando do servo incompassivo. Lembra dela? Pois um servo chega até o seu senhor, devia muito dinheiro, e ele então fala: Senhor, misericórdia, tem paciência comigo, eu vou arrumar um jeito de te pagar. E então o Senhor olha para ele, e tem compaixão dele, e fala: esse cara não vai conseguir me pagar nunca, ele me deve algo impagável. Está perdoado, vai, você está perdoado, eu te perdoo pela sua dívida. Então esse conservo sai, em instantes seguintes ele encontra esse servo sai, encontra com outro colega dele, servo também do mesmo senhor, que devia a ele muito menos, 10 vezes menos, 100 vezes menos, sei lá, e ele então sufoca ele e fala: me paga porque você me deve. Mas o outro pede: me tenha paciência comigo, tenha misericórdia, eu vou te pagar. Não, eu vou te botar na prisão, você vai preso até que você me pague tudo o que você me deve. Assim, Jesus distingue o misericordioso do não misericordioso. E ele então termina a parábola dizendo que o Senhor tratará com misericórdia aqueles que são misericordiosos, e tratará sem misericórdia os que não agem com misericórdia. Está escrito, é palavra de Deus. Misericórdia, ser misericordioso. Aquele que recebeu muito, deve dar muito. Agir de forma misericordiosa. Isso é que o Senhor nos confronta. Outra passagem que fala sobre misericórdia é quando Pedro nega Jesus, depois que ele já tinha dito ao Senhor: nunca vou te negar, jamais farei isso, e ele pisa na bola, inclusive pragueja, fala talvez palavras chulas de baixo calão, e ele então nega Jesus e vê que cometeu uma grande bobagem, e ele chora amargamente o seu pecado. Ele chora o seu pecado, ele se vê frustrado, e quando Jesus o encontra novamente, ele está envergonhado, e Jesus então, ao invés de falar: eu nunca mais olho para a cara desse cara, talvez poderia dizer isso: esse cara me negou na hora que eu precisei dele, pisou no meu calo, esse cara está arriscado no meu mapa. Não, Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus faz ali é agir com misericórdia. Mas espera, entenda, agir com misericórdia, a gente fala: vai embora em paz. Mas o Senhor Jesus alinha Pedro ao propósito dele com Pedro. Pedro, você me ama? Então vem fazer o que eu quero que você faça. Você é meu servo. Eu quero agir com misericórdia para que você esteja alinhado com a minha vontade, com o meu objetivo para você. Como nós nos desviamos, irmãos, da vontade de Deus, e às vezes por falta mesmo de misericórdia. Queremos que o outro lá na nossa casa pague. Isso muito claro com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, com o nosso pessoal do trabalho, com nossos amigos da escola. Queremos que ele sofra, porque nos fez sofrer. Queremos que ele veja o quanto é mal. Mas o Senhor Jesus vai dizendo para nós que feliz mesmo não é aquele que espera a paga. Feliz mesmo é aquele que age com misericórdia.
Além disso, ele fala como são felizes aqueles que são puros de coração. Por quê? Pois eles verão a Deus. O que é uma pessoa pura de coração? Não é uma pessoa que não peca. Não é uma atitude de não ser alguém que não faz nada de errado. Muito pelo contrário, nós já vimos a respeito disso nas outras bem-aventuranças. Mas a pureza de coração é uma atitude de manter o coração limpo diante de Deus. 1 João 1,9, confessar os pecados e manter-se puro diante dele, porque ele é quem nos purifica. É intimamente ligado com santificação da vida, sem a qual, de fato, ninguém verá a Deus. Por isso, os puros de coração verão a Deus, porque buscam a santidade, têm ela como um objetivo na sua vida. Ser santo porque Deus é santo. Como diz em Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Também Jesus diz como são felizes aqueles que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Quem são aqueles que promovem a paz? Que paz é essa? O Senhor Jesus é chamado de o príncipe da paz, lá em Isaías 9:6. Ele é Pai da eternidade, príncipe da paz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Promover a paz é proclamar a reconciliação que Deus oferece aos homens na pessoa do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Esses são os pacificadores, que trazem pessoas a se reconciliarem com Deus, a aceitarem, a ouvirem o convite de Deus para se reconciliarem da sua rebeldia contra Deus. Cadê aqui? Os pacificadores são essas pessoas que estão alinhadas com o Senhor no processo de promover e promulgar a paz. Os anjos no céu, quando o Senhor Jesus nasceu, anunciaram a paz na terra aos homens a quem Ele dá o seu favor. Lembram? Mateus narra isso, Lucas narra isso, em Lucas 2,14. Glórias a Deus nas alturas, diziam os anjos, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor que promove paz, que traz reconciliação entre Deus e os homens e entre os homens. Uma paz diferente da paz romana, que era uma paz mantida pela guerra e pela espada, mantendo todo mundo na linha, mas uma paz que vem libertar o homem da sua própria condição rebelde de ser. Você é um pacificador, alguém que promove a paz? Duas coisas, somos às vezes muito duros, somos pessoas que não conseguem promover de forma graciosa essa paz, trazendo a pessoa a reconhecer a sua rebeldia contra Deus, ou às vezes somos indiferentes ou não queremos nos indispor e não promovemos essa paz com o outro. Entendendo que a pessoa precisa, de fato, de ser confrontada com a oferta de paz do Senhor, na sua condição de rebeldia e carência de Deus. Também, o Senhor Jesus continua dizendo como são felizes aqueles que são perseguidos pela justiça, pois deles é o reino dos céus. Essa, então, é a nossa quarta, a oitava bem-aventurança que o Senhor Jesus descreve. Nesse mundo, viver a justiça de Deus vai causar dano para a gente, assim como foi para os primeiros cristãos. É muito interessante a gente perceber isso, que naquele tempo era mais difícil do que hoje, porque aquele povo vivia escravo de um povo, o povo romano. O povo romano cobrava imposto para eles. E, além disso, a religiosidade daquele tempo era uma religiosidade extremamente corrompida no templo. Muita gente, inclusive naquele tempo, havia se deslocado para os desertos e começaram a viver um estilo de vida um pouco mais próximo do Velho Testamento, mas de uma forma isolada do sistema religioso formal da época. Aliás, João Batista mesmo foi alguém que vivia pregando nos desertos e não pactuava com o sistema religioso daquela época, porque era um sistema religioso legalista e extremamente corrupto, especialmente no templo. Então,
Essa era a opressão que esse povo vivia naquele tempo. E eles esperavam de fato que o Messias viesse fazer o quê? Trazer para eles uma liberdade, mas liberdade terrena e física apenas. Então o que Jesus está promulgando, ele está proclamando aqui, é algo bem diferente da expectativa desses judeus. E ele está dizendo que por aceitarem, por estarem alinhados com a justiça de Deus, por serem pessoas que vivem essa cidadania da justiça do reino de Deus, eles são felizes porque serão perseguidos por ela. Mas o Senhor os estimula então, e estimula a que eles fiquem firmes, a que eles estejam alegres e exultantes por conta disso. O Senhor Jesus Cristo disse: eu disse essas coisas em João 16:33, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer? É que fazer parte do reino tem um preço a pagar. Você de fato vai ser injustiçado, vai sofrer dano, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele está conosco. Jesus nos encoraja em Mateus 11, uma das últimas passagens dele, nessa etapa, nessa sessão de ensino, do versículo 28 a 30, a que nós venhamos até ele e aprendemos dele. Observa o que ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão